Olá, pessoal! Neste vídeo eu abordo as novas ferramentas de inteligência artificial, tratando das suas possibilidades e seus recursos. Para começar, eu gostaria de comentar sobre o Alan Turing, que foi um dos pioneiros da computação, e já na década de 50 ele apresentava a possibilidade de máquinas que pudessem reproduzir o comportamento humano. E hoje, com os novos adventos da inteligência artificial, principalmente as IAs generativas, nós chegamos no ponto que a máquina, né, a inteligência artificial, ela consegue reproduzir algo próximo ao raciocínio humano. Então, isso mostra aí como Alan Turing era um visionário e hoje nós chegamos no cenário próximo ao que ele imaginava. Bom, então nós vivemos num momento de disruptura, porque surgiram aí diversas ferramentas que nós chamamos aí de IAs generativas, que elas prometem fazer uma revolução na maneira como nós produzimos conteúdo, como nós interagimos, como nós criamos, enfim, diversas tarefas aí que eu vou abordar no decorrer dessa apresentação. E quais são essas IAs? Aqui eu estou numerando algumas dessas IAs, foram muitas IAs que surgiram aí num período curto de tempo. O ChatGPT foi a mais famosa e a que teve e tem o maior número de usuários. Mas nós também tivemos aí o Bard e o Gemini, né, que hoje o Bard ele começou como Bard, hoje ele chama Gemini, que é a da Google. Nós temos o Bing Copilot, nós temos o DALL-E, que seria para geração de imagens, nós temos o Midjourney também para imagem, nós temos o Stable Diffusion também para imagem e o Sora para vídeos. Os três primeiros são texto, imagens, arquivos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O DALL-E e o Midjourney Stable Diffusion são para gerar imagens e o Sora para vídeos. Bom, antes de continuar explorando essas tecnologias, primeiro eu gostaria de comentar que essas pesquisas com inteligência artificial, seja no setor acadêmico, seja no âmbito mais corporativo, elas, no fim, elas trazem uma ambição de reproduzir o raciocínio humano, que essas IAs elas chegaram já em algo muito próximo disso, e também reproduzir a consciência humana, que eles chamam de singularidade, e também tem, né, alguns ex-funcionários da Google, por exemplo, que já falam que essas Big Techs elas já estão chegando no nível próximo dessa singularidade. Bom, e o GPT ele foi o primeiro algoritmo, a primeira ferramenta que causou um grande impacto aí quando foi lançado e batendo inclusive recordes, né, de número de usuários no tempo, né, assim, foi a ferramenta que mais cresceu em número de usuários num período menor de tempo, comparado com todas as diversas redes sociais que nós temos. E o que é o GPT? Ele é um algoritmo de modelo de linguagem. Ele é uma rede neural complexa que possui bilhões de parâmetros na sua versão gratuita e trilhões na sua versão paga, né, no GPT-4. E ele usa essa rede neural complexa e todo o conjunto de informações disponível na internet para articular e produzir conhecimento. E aí nós temos diversas tarefas que podem ser realizadas com a ajuda do GPT, como produções textuais inéditas, reescrita de textos, análise e sumarização textual, desenvolvimento de códigos de software, auxílio para a realização de diversas tarefas de diversas áreas, buscas complexas que às vezes você não acha numa simples busca no Google, articulação de conceitos, né, para gerar conhecimento, resolução de problemas, tomada de decisão e sugestão e orientação em inúmeros tópicos. Aqui alguns exemplos de produções que podem ser feitas com o GPT: roteiros de cinema, projetos de lei, músicas, jogos, livros, artigos, análises. Então, para a gente ter uma ideia de de como que esses algoritmos funcionam, uma das primeiras perguntas que eu fiz para o GPT para testá-lo nessa questão de articular diferentes conceitos para produzir conhecimento, eu fiz uma pergunta que a gente não tem pronta no Google,
que seria qual a influência dos princípios judaico-cristãos e da cultura grega no nosso sistema legal. Então, o GPT ele consegue relacionar dois conceitos, dois temas a princípios distintos com um terceiro. Então, ele consegue criar essa articulação e gerar esse conhecimento que não, às vezes a gente não tem uma resposta pronta sobre isso, ele consegue articular e gerar um texto inédito. E aí nós tivemos ferramentas que surgiram que são similares ao GPT. O Google ele lançou o Bard e depois ele atualizou o Bard, dando suporte a imagens, que é a versão chamada de Gemini, que é a atual versão disponibilizada pelo Google. Então ele é similar ao GPT, ele tem um acesso bem fácil através da conta Google e ele também traz o suporte a imagens. E nós temos também o Copilot, que é outro similar aí, que é uma versão da Microsoft. Então, também similar ao GPT, também como suporte a imagens, geração também de imagens usando o DALL-E. E temos também o app para celular, integração ao Windows e uma versão gratuita. Então, nós temos três ferramentas principais, o GPT, o Bard Gemini e o Copilot. E todas essas três ferramentas, nós temos aplicativos para celular que você pode instalar. Então, aqui à esquerda eu apresento a tela do GPT na versão gratuita, né, GPT 3.5 para celular, para smartphone. Aqui mais ao centro nós temos a tela do Gemini para smartphone. E à direita nós temos o aplicativo do Copilot. Na versão de aplicativos, nós temos alguns diferenciais. O grande diferencial do GPT para o aplicativo é que ele tem ali a versão de conversação, que é aquele ícone do fone de ouvido, que você pode criar um diálogo por voz com o ChatGPT 3.5, que é muito interessante, dá para você praticar conversação de línguas, enfim, realizar diversas tarefas. Tanto o Gemini, que é o do centro, como o Copilot à direita, o grande diferencial deles é que eles trazem suporte a imagens. E no caso do Copilot também a arquivos. Então você consegue, por exemplo, tirar uma foto de um exercício de Pitágoras, né, e ele resolver para você. Então dá para você tirar uma foto de um texto em linguagem cursiva e ele converter para uma linguagem, para um texto formato digital e fazer análise a partir desse texto. Então nós temos esses diferenciais e esses aplicativos, né, aqui eu coloquei telas das versões gratuitas deles que você pode instalar no seu celular. E aí nós temos também as IAs generativas para imagens. E aqui nós temos exemplos de IAs que foram criadas através do Midjourney, que é a principal IA para geração de imagens. Aqui nós temos uma imagem que foi gerada a partir de descrições. Então todo esse cenário não existe, essas plantas não existem. Esse foco de luz foi todo descrito para o Midjourney criar essa imagem. Aqui também nós temos uma criança brincando com pedras na beira de um riacho, também criada a partir de descrições enviadas ao Midjourney. Aqui uma imagem também de uma mulher, também realizada pelo Midjourney, uma animação. Aqui nós temos a foto de uma mulher que pediu que fosse criado um cenário, uma roupa, a partir dessa foto, e aí nós temos resultado através do trabalho do Midjourney. Aqui, essa mulher pediu que fosse feita uma estátua grega a partir da sua foto, e também nós temos os resultados do Midjourney. Aqui já é a ferramenta do DALL-E, né, o DALL-E, disponível no GPT 4.5, perdão, 4.0, né, que é a versão paga do GPT, já integrada com essa geração de imagem do DALL-E. E também nós temos versões do DALL-E aí no Copilot também. E aí aqui um exemplo de imagens geradas a partir de descrição com o DALL-E. Aqui nós temos essa imagem de paisagem. Aqui uma imagem de logo gerado a partir do DALL-E. Também nós temos o Stable Diffusion, que é uma IA generativa para imagens, que pode ser instalada no computador e rodar a partir da placa de vídeo.
E aí você baixa algoritmos já prontos, treinados para determinados contextos. Aqui nós temos um exemplo de pessoa que foi criada aqui com o Stable Diffusion. Aqui um outro exemplo de imagens de personagem criado com Stable Diffusion. Aqui um exemplo de paisagem criado com Stable Diffusion. Então são muitos algoritmos que têm surgido tanto para questão de texto, né, de algoritmo de linguagem natural, como para geração de imagens. E nesse vídeo eu procurei abordar um pouquinho, né, falar um pouquinho dessas ferramentas e dessas possibilidades. Ok? Aguardo vocês nos próximos. Até mais.